Bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por esse dia. Te agradeço pela bênção da tua presença dentro de nós, através da pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, essa live é do Senhor, minha vida também. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete essa palavra no coração deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos. Muito bom ter a sua companhia aqui todos os dias. Bom dia, Helena Teixeira. Obrigada pela presença. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dalva. Evaristo. Quem mais aqui? Nery, Ângelo. Muito obrigada pela presença de vocês. Josiane, bom dia. Bom dia, Levi Oliveira. Bom dia, Daniel. Obrigada pela presença. Seja bem-vindo, sejam bem-vindas. Esses dias, a minha caneta acabou. Por que eu tô falando caneta? Porque eu uso canetas para escrever os esboços das minhas lives. E faz 6 anos que eu escrevo live todos os dias. E aí, eu sempre uso a mesma caneta. Nesses 6 anos eu já gastei 4 canetas, fica só para escrever, né? E aí eu sempre, quando tá acabando, eu compro outra para poder, mas eu uso até o final. É um toque que eu tenho, eu gosto de usar até acabar. E aí esses dias eu esqueci e ficou todo branquinho aqui, sem tinta, eu esqueci. Aí meu filho veio com um lápis. Falou: mãe, olha aqui esse lápis, dá para você escrever a sua live. Por que eu não gosto do lápis? Porque o lápis, com o passar do tempo, ele vai se apagando. Ele vai se apagando. Eu lembro que a minha mãe biológica, quando ela faleceu, eu tinha 2 anos e meio, ela morreu com 33 anos. Nem sei porque eu comecei a contar essa história dela, mas tá bem na minha cabeça agora, vocês me aguentam. E ela deixou um álbum de fotos, onde ela escreveu algumas coisas. Tinha coisa que nem fazia sentido, mas pra gente que é filho, a gente quer ler, né? Quer ver o que a nossa mãe escreveu. E o que ela escreveu de lápis se apagou. Não dá pra entender o que ela escreveu. Mas o que ela escreveu de caneta, até hoje, tá escrito. Tem a letrinha dela, com os escritos dela, as frases dela. Aí eu sempre falo para meus filhos que eu vou deixar de herança para eles os cadernos que eu tenho de live, que são vários, né? Uma pilha assim de cadernos, são 6 anos de live, então eu falo, tá escrito lá, vou deixar para vocês, isso é meu legado, tudo aqui, ó, que eu li de livros e li na Bíblia e fiz as lives, tá tudo anotadinho aqui. Aí muitos falam, você tem que fazer livro. Pretendo um dia, gente, fazer livros devocionais usando estes cadernos de anotação. Mas por que eu vim falar de lápis para vocês agora de manhã? Porque o lápis não é seguro, né? O que ele desenha, o que ele escreve, pode ser levado pelo tempo, pode ser apagado pelo tempo, né? E muitas vezes nós pegamos um lápis na nossa história e a gente desenha limites na nossa vida, na nossa história. A gente pega o lápis. Porque nós não temos o poder de eternizar as coisas, de dar eternidade para as nossas coisas. Porque o desenho que a gente coloca ali, colocando limites na nossa vida, eles são muito frágeis. E esses limites, às vezes você hoje acordou colocando limites na sua vida. Quais são esses limites que eu queria trazer para você? A idade. A condição financeira que você está hoje, falhas, erros que você teve, que você pecou, que você errou, tempo, você não tem tempo, e aí vem recursos, a gente limita, isso aqui eu não vou poder nunca fazer isso aqui nunca mais eu vou poder fazer aquilo. Quando a gente olha para a vida das pessoas na Bíblia que foram extremamente usadas por Deus, o limite que elas tinham na vida dela foi quando elas olharam e falavam assim, que eu dou conta disso até aqui, eu sou isso aqui, eu não vou viver isso. Aí vem Deus e fala, mas esse limite que você está traçando aí, eu vejo um cenário de milagres.
E aí a gente vai vendo a história das pessoas na Bíblia, né? Só que para a gente abrir mão desses limites que nós desenhamos aqui, Deus precisa nos sacudir. Existe um sacudir do céu na nossa vida. Porque dentro do que a gente traça dizendo eu não posso, eu não consigo, isso é impossível, existe dentro desse limite que nós colocamos, que nós passamos o lápis em volta, que precisa ser retirado da nossa vida. Nós precisamos abrir mão para que o novo de Deus venha. E hoje eu queria dizer para você que Deus ele não trabalha com os nossos limites, ele trabalha com o poder dele. Os nossos limites não dá poder para Deus fazer o que ele quer fazer na nossa vida. Os nossos limites simplesmente eles se transformam em cenário para que o poder de Deus realize e faça aquilo que ele desenhou para nós fazermos. Nós olhamos para os nossos limites e olhamos e falamos assim, acabou, é o fim, eu não vou poder mais... Nossa, tem até uma música, né? Acabou, não tem mais jeito, boa sorte. Essa música, eu nem sei quem canta essa música. É uma música aí famosa que rola na internet. Fala, acabou, não tem mais jeito, boa sorte. Só que nós temos um Deus que assume a responsabilidade do caminho que ele nos coloca. Ele não é um Deus que nos joga. O pastor Mário Ruiboto, da Hilson, Portugal, eu sempre falo uma frase que ele sempre fala, eu repito aqui nas lives, ele fala assim, Deus, ele não criou você e te jogou no mundo aleatoriamente, ele assume a responsabilidade de tudo que ele cria. E Deus, ele olha para os seus limites e vê cenário de milagres ali que ele pode fazer. E muitas vezes Deus precisa derrubar os rótulos que a gente coloca. Lembra do rótulo de Davi? Davi é pastor de ovelhas. Davi é o menor da casa dele. Deus derruba esse rótulo e faz ele rei e ele vence Golias. Mas o rótulo dele era que ele foi gerado no pecado, que ele era o menor da casa dele, que ele era pastor de ovelhas, trocava ali uma harpazinha e ponto final. Deus derruba esse rótulo de Davi e coloca nele um rótulo de guerreiro, um rótulo de vencedor, um rótulo de rei. Abraão e Sara, eles colocaram um rótulo neles de velhos, de idosos. Quantas vezes você olha para a sua idade, você fala, passou o tempo, eu perdi a oportunidade, estou velho demais. Abraão pensava dessa forma, Sara também era um rótulo que eles tinham de serem idosos. Mas quando Abraão recebe a promessa nos braços, que é o filho dele, ele tinha 100 anos. Mas ele ainda viveu 75 anos a mais. Abraão morre com 175 anos de idade. Às vezes você está achando que você está velho demais, você vai conversar, você tem o quê? Às vezes você tem 50 anos, você tem 40, às vezes você tem 60. E uma pessoa de 80 anos olha para você e fala, se eu tivesse a sua idade. E você com 60, com 70, está se achando velho. Está achando que o tempo para você passou. Está achando que esse é o seu limite. E você se rotula. Quando você se rotula, você pega um lápis e traça aqui um limite. Então tem coisas na sua vida que Deus precisa sacudir para sair. Para que você enxergue só o que é verdade, só o que é verdadeiro, o que é para ficar na sua vida. Lá em Hebreus 12, 26 a 27, fala assim, mais uma vez abalarei, sacudirei não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. E esta frase, ainda mais uma vez, indica a remoção de coisas que podem ser abaladas. Isso é, as coisas criadas para que permaneça e o que não pode ser abalado. Ou seja, está dizendo mais uma vez, eu vou sacudir. Eu vou sacudir, eu vou abalar e o que é falso vai sair, o que é verdadeiro vai permanecer. Eu sou da época, talvez aqui tenha alguém do meu tempo, que não era... A gente morava em cidade interior, às vezes vinha um arroz que precisava tirar a casca dele. Até tem um ditado em Goiás muito precioso, né, antigo, que fala que o preguiçoso, ele prefere passar fome do que tirar a casca do arroz.
Aí tem o ditado assim, que tinha um cara passando fome, precisando comer, que assim, não tinha, era pobre, e aí chega um fazendeiro e dá um saco de arroz pra ele, fala, aqui, ó, você não vai passar fome. Aí ele olha e fala assim, é com casca? Aí o fazendeiro fala, é com casca. Ele fala, então segue o enterro. Fala assim, se o arroz é com casca, não quer ter o trabalho de descascar o arroz. Por quê? Depois que você descasca o arroz, não é grão por grão, ele é moído, né? E aí sobra ali aquele... Você tem que separar a casca do arroz do arroz. Então você pega a peneira, você joga pra cima quando tá ventando, ou assopra, a palha vai pra longe, só fica o arroz. A mesma coisa fazer com grãos, com feijão, sacudir assim e a casca do feijão voava, só ficava o feijão. É isso que Deus estava dizendo que estava fazendo com a casa, com o povo de Israel. Ia sacudir para que tudo aquilo que fosse falso saísse dali de dentro e ficasse só o que tinha que permanecer, só que não podia ser abalado. Em Amós 9:9 fala, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, como sacode um grão na peneira, e o que é falso vai cair fora, e o que é verdadeiro vai permanecer. As linhas imaginárias que você traça, dizendo que é o seu limite, esconde dentro destes limites que você colocou, muito entendimento falso, entendimento equivocado de quem você é, de quem Deus te criou para ser. E aí Deus vem dizer hoje para você que vai sacudir, e quando sacode, as coisas vão sair do lugar. Parece que Deus vem e bagunça. A gente pensa, Deus, você sabe mesmo o que você está fazendo? Porque o Senhor virou minha vida de cabeça para baixo. Sim, porque Deus sacode a nossa vida, a nossa história. Porque Ele não trabalha com nossos limites, Ele trabalha com o poder que Ele tem. E não é por causa do que nós fizemos ou deixamos de fazer, não é por causa de nós, é por causa de quem Ele é. Às vezes você olha e fala assim, não, mas eu nem mereço ter isso, eu não mereço viver isso. Isso aí é para uma pessoa que errou menos, que pecou menos. Não é sobre você, é sobre quem Ele é. Então, olha para a sua vida. Quantos limites você já colocou em si mesmo? Quantos rótulos você já colocou? Deus vem hoje assoprar. Ele vem apagar. Porque Ele quer colocar a marca da eternidade na verdade que tudo que tem na sua vida precisa permanecer, mas o que é falso você precisa sair. Porque o que tem feito você olhar para a sua vida hoje e achar que você não pode mais porque você está velho, ou que você não pode porque você não tem recurso. Hoje eu estava lendo, porque antes de escrever devocional para vocês, eu leio muito. Eu leio livros, eu leio outros devocionais, eu leio autores que eu admiro, o que eles estão escrevendo na página deles, é aí que eu monto a live. Então eu li muito, então eu tô com a cabeça assim, meio fervendo, com muitas informações, eu espero ser clara no que eu quero trazer para vocês. Mas aí, uma das primeiras coisas que eu acordei hoje é preocupada com o que eu tenho que fazer essa semana. E aí eu falei, Deus, o que eu tenho que fazer essa semana exige de mim o que eu não sou. Exige de mim coisas que eu nunca fiz na minha vida. Eu não tenho ideia de como fazer isso. Aí, como eu li bastante devoção, nem sei quem foi que disse isso, mas ficou assim no meu coração essa palavra de hoje de manhã. E a palavra era: quando Deus te coloca num caminho, Ele providencia recursos para que você passe por ele. Então abre o seu coração diante de Deus. Coloca o que te limita. Eu já coloquei, eu falei, Senhor, essa semana eu tenho eu tenho essas escolhas para fazer, eu tenho essas decisões para tomar. E eu nunca na minha vida eu estive neste lugar e eu estou neste lugar hoje. Eu não tenho ideia. Então, assim, eu tô falando aqui com vocês, sendo assim vulnerável, para dizer para vocês que Deus não nos coloca
num caminho que Ele nos guiou, que nos colocou ali em paz, sem dar para nós uma estrutura, sem dar para nós um entendimento de como fazer aquilo. Então, se você está obedecendo a Deus, não se preocupe. Deus assume a responsabilidade de você passar por isso, de fazer coisas que você não pensou que ia fazer, porque o Deus que te criou, Ele faz mais do que você pensa, mais do que você imagina. E aí você pensa, mas isso eu nunca fiz, então você nunca imaginou, mas vai fazer, porque o Deus que te criou, que fez os céus e a terra, que é o seu socorro, Ele te colocou nessa história e Ele vai assumir a responsabilidade dessa caminhada, dessa jornada. Então não se preocupe, não tenha medo, continue avançando. Eu vou passar por essa semana que vem eu vou conversar aqui com vocês como foi, se eu consegui ou se eu não consegui, mas eu tenho certeza de uma coisa. Essa jornada que eu estou vivendo hoje, Deus me colocou nela. E eu não vou pegar o lápis, do que eu disse para vocês no começo, e vou traçar meus limites. Porque o lápis, ele não tem eternidade. Eu vou deixar Deus dizer até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. E se você traçou limites em você, em volta, eu sou velho demais, ou eu sou novo demais, é que eu espero estar falando aqui com pessoas mais da minha idade. Mas talvez você seja uma criança. Tá indo para a escola agora, que eu já tive até algumas mães já falaram, durante o trajeto da escola a gente vai te ouvindo. Então, se você é uma criança, você não é novo demais. Deus tem coisas maravilhosas para você viver na idade que você tem. Então, se você tem medo, Deus tem ali a coragem para colocar dentro de você. Se você tem angústia, Deus tem ali o poder de arrancar essa angústia. Só que Ele sacode. Ele vai sacudir. Porque se Deus não tirar tudo que é falso da nossa vida, não assoprar ali tudo que é falso, eles impedem a gente de reconhecer que nós temos um Deus que mora aqui dentro. Como é algo comum, que a gente sente todo dia a presença de Deus, nós não damos valor ao poder extraordinário que é ter um Deus morando dentro de si. Esses tempos, até já falei aqui em live, um rapaz falou assim, e se Abraão ou Moisés chegar para mim e falar assim, como é que é ter Deus morando dentro de vocês? Porque a gente precisava todo ano ir pro templo, falar pro sacerdote, e não sei o que, e dar sacrifício. E você tem um Deus que mora dentro de você. Como que é isso? E aí eu pergunto, como que é isso na sua vida? Como que é ter um Deus, Espírito Santo? Você é casa dele, a Bíblia diz isso. E diz que está conosco todos os dias até o fim. Então como que é isso? Você tem assumido rótulos, colocado rótulos em você, limites em você, e você está paralisado porque você não tem dinheiro, não tem recursos, você não tem tempo, você não tem mais a idade que você achou que teria. Se Abraão não tivesse tido Isaac aos 100 anos, e ele já tivesse com 175 anos, sem nada, sem filho, e ele olhasse para trás, será que ele ia falar assim, com 100 anos eu acho que eu ainda dava conta de ser pai, eu ia conseguir criar meu filho. Uma pessoa de 175 anos olha para uma de 100 e fala, é um novo, é um jovem. E você tá aí com 40 anos, com 45 anos, se achando velho, achando que o tempo parou para você e acabou. Uma pessoa de 80 anos olha para você e fala, você é uma criança. Tem tanta coisa que você pode fazer, porque uma pessoa que já passou da idade, tá lá em cima, olha para baixo, mas não olha para si, e vendo que enquanto você respira, você ainda pode viver milagres, e viver mais do que você pensa, o que você imagina, porque o nosso Deus, Ele fez céus e terra, então não tem nada na nossa vida que Ele não possa fazer, e não possa fazer a gente viver neste mundo e desfrutar. Então, olha, que talvez você hoje acordou achando que não vai ter condições de enfrentar o que você está enfrentando. Igual eu acordei hoje e pensei, essa semana, eu nunca vivi o que eu vou viver agora. Eu nunca estive nesse lugar que precisasse de decisão. E se alguém me enganar, e se alguém me passar para trás? Eu não sei como que faz esse tipo de negócio. E eu fico, e aí, como é que eu vou fazer? Aí o Senhor aquietou meu coração. Falou, Fernanda, você está colocando um limite em você que eu não coloco. Quando você está no caminho que Deus colocou você,
Ele assume a responsabilidade de fazer você passar por ele, mais que vencedor, porque ele é criador. Por mais que agora eu olhando, não vejo nada, eu vou continuar seguindo. Semana que vem eu vou contar pra vocês como é que foi essa história. Então, Deus não trabalha com seus limites, Ele trabalha com o poder dele. Seus limites não é ferramenta para ajudar Deus em nada na sua vida. Então, fique com esse texto aqui de Amós 9, versículo 9. Eu poderia vir aqui com um versículo tema para vocês, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É um versículo que vocês sabem todo dia. Podia vir aqui também com aquele versículo de Isaías 55, de 8 a 9, que eu falo quase todo dia. Que os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores, os planos dele são mais altos, são melhores. E isso não é uma informação, isso é Deus te dizendo. Estão disponíveis para você, é possível você acessar esse plano alto, esse sonho alto, esse caminho melhor. É possível, está disponível para você. Mas o versículo que eu quero deixar para você guardar no seu coração hoje é Amós, capítulo 9, versículo 9. Sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, como sacode o grão da peneira. O que é falso vai cair fora e o que é verdadeiro vai permanecer. Para você romper esses limites que você mesmo criou para si, você precisa permitir esse sacudir do Senhor. Não estranhe esse sacudir do Senhor, não se desespere. Ele vai soprar tudo que é falso. Você vai ver que ainda tem muito espaço aí dentro para viver o novo que Deus preparou para você. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida dos meus irmãos nesse dia. Dê a eles, Pai, em nome de Jesus, o entendimento de que o Senhor sacode, tira tudo do lugar, mas apenas para que permaneça em nós a verdade que nos liberta, a verdade que nos coloca para viver os seus planos altos, os seus planos melhores, os seus melhores caminhos que estão disponíveis para nós. Em nome de Jesus, que todos os rótulos, que todos os limites que nós permitimos na nossa vida sejam levados por esse vento do Espírito que vem soprar a nossa vida, desencaixar o que nós achávamos que era verdade, mas que é uma grande mentira que permitimos que nos coloquem em um lugar isolados, em um sofrimento maior do que o nosso coração aguenta. E nós cremos que o Senhor permitiu toda esse sacudir, esse tirar as coisas do lugar, para que a tua verdade nos ensine a desfrutar do melhor que o Senhor tem nessa terra para nós. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau.